Duas irmãs sentam-se juntas no mesmo camarote, rindo alegremente, celebrando a vitória de seu país na final da Copa do Mundo. Elas são incrivelmente parecidas, compartilham a mesma educação rigorosa e foram criadas sob o mesmo teto. No entanto, uma está destinada a governar e se tornar a maior autoridade da nação, enquanto a outra terá que trilhar seu próprio caminho no relativo anonimato do mundo moderno. Esta é a fascinante história das filhas do rei e da rainha da Espanha, um conto onde uma mera fração de tempo altera completamente o destino de duas pessoas. De uma perspectiva superficial, ambas parecem vivenciar exatamente a mesma realidade. Aparecem sorrindo nas fotografias oficiais todos os verões, estudaram nas mesmas escolas exclusivas e compartilham a mesma bolha de segurança e protocolo desde o nascimento. Mas a realidade institucional que a cerca é profundamente diferente. A mais velha passou anos se preparando em academias militares, vestindo uniforme e seguindo uma agenda institucional inteiramente ditada pela coroa. Toda a sua vida foi planejada e escrita muito antes de seu primeiro suspiro. A mais jovem, por outro lado, optou por um caminho completamente civil, cursando o ensino superior em diversas capitais europeias e se distanciando dos holofotes oficiais, tornando-se uma figura que observa o poder à margem, sem obrigações constitucionais. Ao longo desta jornada, descobriremos como um artigo legal redigido décadas atrás determinou o futuro de ambas as irmãs, mesmo antes de seu nascimento. Analisaremos o rigoroso treinamento militar a que a herdeira do trono foi submetida, comparando-o à educação nômade e liberal escolhida pela infanta. Também revisitaremos a história das grandes monarquias europeias para compreender o papel complexo dos segundos filhos, aqueles que carregam o peso do sangue real sem herdar o trono, enfrentando dilemas emocionais e profissionais verdadeiramente difíceis. No fim das contas, nos depararemos com um grande enigma que permeia toda essa narrativa. Qual das duas irmãs teve a maior sorte? Teria sido nascer com um destino predeterminado e todo o poder institucional do Estado, ou ter a relativa liberdade de trilhar o próprio caminho, apesar de carregar um sobrenome histórico? Nenhuma das duas teve voz na decisão, e nenhuma pôde escolher seu lugar na história. Se você é apaixonado pelos mistérios da realeza, pelos segredos institucionais e pelas histórias humanas escondidas por trás dos protocolos, este é o lugar certo para você. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos episódios, porque o que você está prestes a descobrir mudará completamente a sua visão sobre as grandes casas reais da Europa. Vamos começar a desvendar os fatos. O ponto de partida desta história nos coloca diretamente no meio de um evento global que cativou milhões e reuniu os mais altos escalões do poder internacional. O cenário exato era o estádio popularmente conhecido como MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, na região metropolitana de Nova Jersey, USA. Era domingo, 19 de julho de 2026. As arquibancadas abrigavam mais de 80 mil espectadores, segundo registros oficiais, todos reunidos para testemunhar a grande final da primeira Copa do Mundo da FIFA, com a participação de 48 seleções nacionais, um torneio colossal co-organizado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Em campo, a tensão esportiva atingiu níveis sem precedentes. A seleção espanhola enfrentou a Argentina em um duelo épico, um confronto geracional que colocou frente a frente o talento emergente de jogadores de classe mundial contra a lendária tradição da albiceleste. Mas a magnitude do evento não se limitou ao campo. Ela também se estendeu ao camarote VIP, uma área exclusiva onde a concentração de poder político e institucional era verdadeiramente incomparável em qualquer outro lugar do mundo. Naquele camarote presidencial, líderes de potências globais e figuras-chave da diplomacia internacional convergiram. O presidente dos Estados Unidos estava presente, acompanhado pela primeira-dama, uma clara demonstração da importância geopolítica do evento esportivo. Muito próximo a eles estava o presidente da FIFA, a organização responsável por governar o futebol mundial, ladeado pelo presidente do México e pelo primeiro-ministro do Canadá, como os mais altos representantes dos países que assumiram a co-organização da Copa do Mundo. A poucos metros de distância, o presidente do governo espanhol assistia à partida com a atenção absorta de alguém que sabe que uma vitória para seu país transcende o esporte,
tornando-se um marco de orgulho coletivo. E ao lado deles, ocupando um lugar de honra, estava toda a família real espanhola: o rei Felipe VI, a rainha Letícia e as duas jovens protagonistas da nossa história, a princesa Leonor e a infanta Sofia. Este detalhe em particular, o facto de os 4 membros do núcleo da família real terem viajado juntos através do Atlântico para assistir a um jogo de futebol, carregava um simbolismo institucional muito maior do que o de qualquer visita de Estado tradicional. Era a primeira vez na história moderna que toda a família real cruzava o oceano para apoiar a seleção nacional num jogo do mais alto nível. A partida se desenrolou com uma intensidade de tirar o fôlego. Após um primeiro tempo disputado e sem gols, a emoção continuou na prorrogação. Foi então que um gol decisivo quebrou o impasse e desencadeou uma euforia desenfreada. A Espanha garantiu uma vitória apertada, conquistando seu segundo título mundial décadas depois do primeiro, vencido na África do Sul. A Argentina, por sua vez, ficou a um passo de manter a coroa, mergulhando seus torcedores em melancolia, enquanto todo o estádio vibrava com a conquista histórica dos vencedores. Naquele exato momento, com os ecos do apito final ainda ressoando no ar, a imagem que dominaria instantaneamente as manchetes dos principais jornais e telejornais do mundo foi capturada. Durante a cerimônia de entrega do troféu, no centro absoluto das atenções da mídia, o rei Felipe VI apareceu segurando a cobiçada Copa do Mundo. Ao redor do monarca, em uma atmosfera de júbilo compartilhado, estavam a rainha e suas 2 filhas. As 2 irmãs posaram juntas para as câmeras, totalmente imersas no ápice do triunfo esportivo de sua nação. Se um observador imparcial, completamente alheio às complexidades dinásticas da Europa, tivesse visto aquela fotografia num jornal estrangeiro, jamais teria imaginado o profundo abismo legal que separava as 2 jovens. Ambas vestiam roupas casuais semelhantes, exibiam expressões de alegria idênticas e compartilhavam a mesma camaradagem juvenil. Não havia o menor traço de hierarquia visível em seus rostos ou gestos. Eram simplesmente 2 jovens irmãs, celebrando com entusiasmo um triunfo histórico ao lado de seus pais. Contudo, por trás dessa aparente e idílica normalidade familiar, escondia-se uma realidade institucional cuidadosamente ponderada. As monarquias contemporâneas enfrentam constantemente o desafio da relevância social, buscando desesperadamente espaços de conexão genuína onde os cidadãos possam se reconhecer em suas figuras públicas. Uma vitória da seleção nacional na Copa do Mundo constitui, sem dúvida, o evento com maior capacidade de coesão emocional e impacto unificador na sociedade contemporânea. Nenhum discurso parlamentar, nenhuma cerimônia solene de premiação e nenhum evento institucional, rigidamente controlado, consegue reunir simultaneamente tantos milhões de cidadãos diante de uma tela, compartilhando a mesma emoção coletiva. Por essa razão estratégica, a presença da família real naquele estádio não se resumia ao lazer pessoal ou ao simples prazer esportivo, mas sim a uma performance institucional meticulosamente planejada. A monarquia precisa associar sua imagem corporativa a momentos de genuína alegria popular. Ver o chefe de Estado erguendo o troféu mais importante do planeta, acompanhado por sua família, projeta uma narrativa de acessibilidade que contrasta fortemente com a rigidez dos palácios tradicionais. Ainda assim, se examinarmos atentamente os papéis que cada pessoa desempenhou naquela mesma fotografia, a aparente simetria desaparece imediatamente, revelando os papéis predefinidos pela máquina do Estado. O monarca atuava em sua suprema capacidade como chefe de Estado, a rainha como consorte real. A filha mais velha estava lá como princesa das Astúrias e futura chefe de Estado, já assumindo uma incontornável responsabilidade institucional, apesar de sua juventude. E, finalmente, a filha mais nova estava exatamente na mesma imagem, celebrando com a mesma intensidade, mas desprovida de qualquer função oficial, qualquer mandato constitucional e qualquer obrigação de representação. 4 pessoas unidas pelos laços sanguíneos mais estreitos, compartilhando o espaço físico mais cobiçado do planeta, mas com destinos radicalmente diferentes já predeterminados. Para a mais velha, aquele espetáculo internacional fazia parte de sua trajetória profissional cuidadosamente planejada. Para a mais nova, era simplesmente a viagem de uma jovem entusiasta do esporte, acompanhando a família para assistir a uma final única na vida. Essa dualidade,
sutil à primeira vista, mas profunda em suas consequências a longo prazo, constitui o verdadeiro núcleo em torno do qual toda essa história gira, uma jornada que remonta a tempos muito mais antigos, especificamente ao momento exato em que cada uma delas nasceu em Madrid. Para realmente entender o que diferencia essas duas irmãs, é necessário voltar ao início e analisar o quanto suas vidas foram praticamente idênticas por quase 2 décadas. A mais velha nasceu em uma clínica de Madrid no final de outubro de 2005, tornando-se o centro das atenções da mídia nacional desde o primeiro segundo de sua vida. 1 ano e meio depois, na primavera de 2007, a irmã mais nova nasceu no mesmo hospital da capital espanhola. Ambas cresceram sob o mesmo teto, filhas do então príncipe herdeiro e da princesa, em uma família onde a mãe tinha uma sólida carreira como jornalista de televisão de destaque antes de se dedicar integralmente às exigências do protocolo palaciano. A partir desse momento fundamental, o cotidiano de ambas as meninas se desenrolou em absoluto paralelo, seguindo uma rotina institucional meticulosamente coreografada que parecia concebida para apagar quaisquer diferenças entre elas. Seus primeiros passos na educação ocorreram na exclusiva escola infantil para os filhos da Guarda Real, um ambiente protegido e secreto onde receberam as primeiras lições longe do escrutínio público. Quando atingiram a idade para ingressar no ensino fundamental, ambas se matricularam na mesma escola particular em Madrid, uma instituição tradicional com forte caráter religioso e rigorosos padrões acadêmicos, onde seu próprio pai também havia estudado durante a infância. Aqueles anos escolares transcorreram dentro de uma bolha de segurança impenetrável. Compartilhavam horários rígidos, regras de conduta idênticas dentro dos muros do palácio, as mesmas férias de verão pontuadas por aparições oficiais tradicionais na ilha de Maiorca e um círculo idêntico de professores, guarda-costas e funcionários de apoio. A sincronização era tão perfeita que, quando chegou o momento crucial de prosseguir para o ensino secundário, o roteiro foi repetido milimetricamente no exterior. O destino escolhido foi um prestigiado internato internacional localizado no coração de um castelo do século XI no país de Gales. Uma escola conhecida por reunir jovens de dezenas de nacionalidades diferentes sob uma filosofia deliberadamente austera que contrasta fortemente com os luxos habituais da elite tradicional. A irmã mais velha cruzou primeiro o limiar desse castelo galês, concluindo ali seus estudos do bacharelado internacional em um ambiente multicultural que exigia maturidade e resiliência psicológica. Anos depois, seguindo os passos da irmã, ingressou no mesmo internato galês, graduando-se no mesmo castelo e obtendo o mesmo diploma acadêmico que sua antecessora. Ao relembrarmos aquele período de convivência, é fácil entender por que o público em geral tende a imaginar que as duas irmãs seguiram trajetórias simétricas. Compartilhavam a mesma casa, professores, viagens internacionais, mochilas escolares, a pressão constante de serem permanentemente observadas por fotógrafos e experiências muito intensas que, sem dúvida, forjaram um laço fraternal extraordinariamente forte. Um exemplo claro dessa proximidade se materializou nas viagens oficiais que fizeram completamente sozinhas, sem os pais, para apoiar suas seleções nacionais em torneios europeus realizados em cidades estrangeiras, sentando-se nas áreas VIP e interagindo com dignitários de outras casas reais continentais com notável desenvoltura. Elas estão longe de ser completas estranhas que simplesmente compartilham um sobrenome ilustre e uma origem dinástica comum. Aqueles que acompanham de perto o seu dia a dia enfatizam que elas nutrem um afeto sincero uma pela outra, que se apoiam mutuamente em momentos de intensa pressão midiática e que os abraços que trocam em público refletem uma conexão real e genuína entre duas jovens mulheres com apenas 18 meses de diferença de idade. Não há qualquer traço de rivalidade interna ou ressentimento entre elas em relação aos papéis que cada uma desempenha no grande palco do Estado. No entanto, aí reside o paradoxo mais cruel e frio de toda essa situação. Enquanto no seio familiar a relação entre elas se desenrola com a naturalidade de duas irmãs compartilhando confidências e experiências da juventude, fora da família, a máquina legal do Estado já havia traçado uma linha invisível e absoluta entre elas muito antes de nascerem. Um texto legal redigido décadas antes em repartições públicas determinou, de forma inflexível, que, apesar de terem compartilhado o local de nascimento, a escola,
o lar e as experiências, o peso do futuro da nação recairia exclusivamente sobre os ombros de uma delas, deixando a outra em uma posição de absoluta ambiguidade institucional. O verdadeiro ponto de virada que quebra essa aparente simetria e molda completamente o destino de ambas as jovens não reside em seus talentos, conquistas acadêmicas ou aspirações pessoais, mas em um texto legal aprovado em referendo quase 30 anos antes do nascimento da irmã mais nova. Referimo-nos à Constituição Espanhola de 1978, cujo artigo 57 estabelece definitivamente as regras de transmissão da coroa no país. Esta disposição constitucional estipula que a sucessão ao trono deve seguir estritamente a ordem regular de primogenitura e representação, consagrando o princípio de que o filho primogênito herda a chefia de Estado. Mas o texto acrescenta também uma nuance fundamental que tem gerado décadas de acalorados debates políticos e sociais em Espanha. Dentro do mesmo grau de parentesco, a preferência é dada ao homem em relação à mulher. Se analisarmos este ponto com atenção, descobriremos uma consequência fascinante da qual quase ninguém se apercebe plenamente no seu dia a dia. Como os monarcas atuais só tiveram filhas, essa controversa preferência por filhos homens não foi aplicada diretamente entre as duas irmãs. A irmã mais velha detém o status de herdeira legítima unicamente por ter nascido primeiro. No entanto, o mandato constitucional contém uma hipótese que revela a absoluta fragilidade do desenho dinástico. Se um filho tivesse nascido depois da mais velha, esse irmão mais novo teria automaticamente substituído a princesa na linha de sucessão, relegando-a a uma posição secundária simplesmente por causa de seu gênero. Consideremos essa loteria biológica caprichosa. A irmã mais velha nasceu em 31 de outubro de 2005, a mais nova em 29 de abril de 2007. Apenas 1 ano e meio de diferença. Em qualquer família comum, em qualquer lugar do mundo, essa pequena margem não significaria absolutamente nada em termos de hierarquia ou perspectivas futuras. Mas, sob as regras rígidas de uma monarquia parlamentar tradicional, esse breve intervalo de tempo significa absolutamente tudo. Uma delas está destinada a presidir as instituições, personificar a unidade nacional e representar milhões de cidadãos no cenário internacional. A outra, simplesmente, não. Ninguém avaliou as capacidades intelectuais de nenhuma das duas meninas nos primeiros meses de vida, ninguém examinou suas aptidões psicológicas, nem foi avaliado qual das duas demonstrava maior vocação para o serviço público. Seu destino foi selado antecipadamente pela fria letra de um artigo constitucional aprovado muito antes de elas sequer pisarem em uma escola. E enquanto se pode rebelar ou debater contra uma decisão política ou uma pessoa, é absolutamente impossível lutar contra uma data de nascimento no calendário. Essa divisão institucional, que permaneceu oculta sob um tratamento aparentemente idêntico durante a infância, materializou-se de forma solene e pública no dia em que a irmã mais velha atingiu a maioridade. Naquele dia, uma cerimônia de estado formal foi realizada nas Cortes Gerais, Parlamento Espanhol, onde a princesa jurou fidelidade à Constituição perante os mais altos representantes da nação, em uma cerimônia transmitida ao vivo para todo o país, que incluiu desfiles militares, condecorações históricas e discursos oficiais. Foi, na prática, sua estreia oficial perante o público como futura rainha. Compare essa demonstração de poder e protocolo com o que aconteceu quando a irmã mais nova apagou as velas do seu bolo de aniversário de 18 anos. Não houve discursos parlamentares, nem cerimônias solenes de Estado, nem desfiles militares, nem insígnias reais. O evento transcorreu discretamente, evidenciando mais uma vez a enorme e invisível divisão que a lei criou entre duas pessoas que foram criadas exatamente da mesma maneira. Ao refletir sobre como um simples artigo jurídico pode traçar caminhos tão radicalmente diferentes para duas irmãs que compartilham laços de sangue e experiências, deixe sua opinião na seção de comentários. Você acha que as monarquias modernas deveriam eliminar completamente qualquer distinção de primogenitura e gênero, ou o peso da tradição histórica ainda é indispensável no mundo atual? Escreva sua resposta abaixo e continue descobrindo conosco os segredos mais bem guardados das grandes casas reais. A diferença institucional entre as duas irmãs não é apenas evidente na agenda pública ou nas grandes cerimônias,
mas também se traduz num processo de preparação exigente e rigoroso que ocupa os anos mais cruciais da sua juventude. Enquanto a maioria dos jovens da sua idade está na universidade a desfrutar de um período de descobertas pessoais, a herdeira do trono tende a aderir estritamente a uma tradição militar profundamente enraizada na monarquia espanhola. O protocolo militar determina que o futuro comandante-em-chefe das Forças Armadas deve frequentar as 3 academias militares antes de assumir quaisquer outras responsabilidades civis ou acadêmicas. Seguindo esse rigoroso protocolo, a princesa iniciou seu treinamento militar na Academia Militar Geral de Saragossa, onde passou quase um ano compartilhando rotinas rígidas, disciplina e camaradagem com os outros cadetes do exército. Ao concluir essa fase inicial, seu pai lhe entregou a insígnia de tenente-cadete, marcando seu primeiro contato direto com a exigente vida militar. Contudo, a parte mais complexa e desafiadora de seu treinamento militar ocorreu durante seu período na Marinha. Sua entrada na Academia Militar Naval em Marim marcou o início de um dos períodos mais difíceis de sua juventude: passar meses a bordo do histórico navio-escola Juan Sebastián de Elcano. A bordo desta emblemática escuna Brigue, a futura rainha cruzou o Oceano Atlântico, suportando exaustivas vigílias noturnas, manobras constantes no convés, completa falta de privacidade e uma rotina de trabalho físico exaustiva que ela dividia rigorosamente com os outros cadetes, sem quaisquer privilégios derivados de sua posição dinástica. Após completar essa viagem oceânica e adquirir experiência em uma fragata de combate moderna, sua carreira militar se encerrou com sua passagem pela Academia Geral da Aeronáutica e do Espaço, onde completou seu treinamento de voo e realizou seus primeiros exercícios práticos como piloto. 3 anos completos em uniforme, disciplina rígida, quartéis e navios de guerra, com a pressão constante de saber que qualquer deslize se tornaria notícia nacional. Este é o preço institucional que a coroa exige do primogênito. Uma lista de obrigações meticulosamente planejada muito antes de ele ter idade suficiente para entender. Enquanto a herdeira do trono completava seu exigente treinamento em quartéis e academias militares, a jovem infanta se deparava com um horizonte completamente diferente, inaugurando um capítulo crucial que marcaria uma profunda distinção em relação à sua irmã. Sem a obrigação constitucional de assumir o comando supremo das Forças Armadas, a jovem desfrutava de uma liberdade de escolha sem precedentes dentro do círculo íntimo da família real, uma margem de manobra que decidiu usar para traçar seu próprio caminho, um caminho profundamente civil. Após concluir o bacharelado internacional no internato galês, chegou o momento decisivo de escolher um caminho para o ensino superior. Longe de optar por uma universidade espanhola tradicional ou pelas instituições de elite clássicas dos Estados Unidos, que costumam dominar as manchetes da imprensa de fofocas, a infanta escolheu um modelo acadêmico tão inovador quanto não convencional. Sua escolha recaiu sobre Faculdade Forward, uma instituição afiliada à prestigiada London School of Economics, focada no estudo da ciência política e das relações internacionais, mas com uma metodologia radicalmente nômade. Em vez de permanecerem em um único campus durante todos os seus estudos, o currículo exige que os alunos façam rodízios periódicos entre 3 vibrantes capitais europeias: Paris, Berlim e Lisboa. As aulas são ministradas em grupos extremamente pequenos, de apenas 15 alunos, o que fomenta debates constantes, pensamento crítico e uma profunda imersão multicultural, bem diferente do ambiente universitário superlotado. Essa abordagem educacional foi uma clara declaração de intenções, demonstrando o desejo de seguir um caminho discreto e moderno, bem distante das amarras do protocolo oficial. Contudo, essa aparente independência civil coexiste com uma sutil ambiguidade institucional que a imprensa não hesitou em destacar. O custo de sua mensalidade anual, que é considerável, é pago diretamente pelo orçamento oficial da Casa Real, ou seja, com verbas públicas. Assim, embora a infanta não tenha deveres constitucionais nem uma agenda oficial definida, sua educação universitária continua sendo financiada pelo Estado. Ela se encontra, portanto, em uma posição singular, formalmente fora da estrutura de poder, mas apoiada por ela econômica e institucionalmente, demarcando uma fronteira clara e deliberada que a própria monarquia insistiu em enfatizar, para diferenciar claramente
o caminho da futura rainha do de sua irmã mais nova. Ao analisarmos a história das grandes casas reais europeias, descobrimos que a situação da infanta mais jovem não é uma exceção moderna, mas sim o resultado de um padrão milenar tão fascinante quanto perturbador. No mundo anglófono, existe um termo bastante descritivo para definir essa realidade. O primogênito é chamado de herdeiro, enquanto o segundo filho é comumente referido como reserva. A figura mantida em reserva estritamente para o caso de a linhagem principal falhar. As histórias desses segundos filhos e irmãos mais novos são repletas de biografias marcadas pela sombra do poder, severas restrições e profundas frustrações pessoais. O exemplo mais famoso e dramático desse dilema pode ser encontrado na monarquia britânica com a princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II. Margaret era uma jovem brilhante, dotada de carisma transbordante, personalidade forte e extraordinárias habilidades sociais que muitas vezes ofuscavam a aparente timidez de sua irmã mais velha. No entanto, quando a coroa passou para Elizabeth, Margaret foi relegada ao limbo institucional que sempre acompanha os irmãos mais novos. Um status de altíssima visibilidade pública, mas sem qualquer papel constitucional definido para canalizar sua energia. Essa contradição explodiu da maneira mais dolorosa quando a princesa se apaixonou profundamente por Peter Townsend, um herói de guerra condecorado e capitão da Força Aérea que havia servido como pajem na Casa Real. O obstáculo intransponível era que Townsend era divorciado, uma exigência inaceitável no rígido cenário político e religioso da Grã-Bretanha da década de 1950. Com a Igreja Anglicana exigindo a indissolubilidade do casamento e a memória ainda recente da traumática abdicação de seu tio, Eduardo Witte, por razões semelhantes, o romance imediatamente se transformou em uma crise de proporções colossais. A pressão exercida sobre a princesa era implacável. Em outubro de 1955, encurralada pelo peso do dever dinástico e pelas exigências da Commonwealth, Margaret teve que emitir uma declaração oficial anunciando sua renúncia ao casamento com o homem que amava. Essa decisão destruiu sua felicidade pessoal e marcou indelevelmente o resto de sua vida, tornando-se o símbolo mais trágico do que significa ter sangue real sem ostentar a coroa. Sua carreira subsequente foi pontuada por episódios de profunda infelicidade pública, demonstrando que a falta de uma direção institucional clara pode se tornar um fardo tão pesado quanto, ou até mais pesado que, a própria coroa. O caso da princesa britânica ilustra perfeitamente o perigo latente de ser o segundo filho dentro das estruturas monárquicas tradicionais. Quando se possui carisma transbordante, enorme popularidade na mídia e grande capacidade de se conectar com as massas, mas se carece completamente de um cargo oficial ou responsabilidade estatal para canalizar essa energia, a combinação pode se tornar profundamente destrutiva. Durante anos, os tabloides adoraram Margarita acima de tudo, celebrando sua inteligência e modernidade em uma era de conservadorismo rígido. No entanto, essa mesma adoração popular, por falta de um canal institucional eficaz, gerou tensões constantes com os setores mais tradicionais do palácio. Os segundos filhos ficam perpetuamente em um limbo, importantes o suficiente para atrair a atenção constante da mídia e da opinião pública, mas secundários demais para tomar decisões reais ou guiar os rumos da instituição. Esse dilema histórico ressoa fortemente quando analisamos o panorama contemporâneo das casas reais europeias. A infanta mais jovem enfrenta precisamente esse delicado equilíbrio. Tendo optado por uma educação nômade e liberal, com foco em ciência política, ela se distancia das rígidas restrições do passado, mas inevitavelmente herda o desafio de forjar um propósito de vida significativo sob o peso de um sobrenome ilustre. Ela não é obrigada a reinar, o que representa uma enorme válvula de escape em termos de liberdade pessoal, mas também não possui um manual de instruções institucional que lhe diga exatamente o que fazer da vida após concluir seus estudos universitários. Essa é a verdadeira linha divisória que a coroa espanhola procurou traçar e enfatizar publicamente. Deixar claro que a herdeira do trono avança por um caminho predeterminado pelo dever para com o Estado, o serviço militar e o futuro trono, enquanto sua irmã mais nova trilha uma estrada civil e acadêmica, aberta às incertezas do mundo moderno. No fim, ambas descobriram muito jovens que pertencer a essa linhagem
significa aceitar uma verdade inabalável. Em uma casa real dessa estatura, nenhum membro, nem mesmo aquele que goza da aparente liberdade inerente à sua origem, pode escolher completamente o próprio destino. Chegamos, assim, à reta final desta jornada, através dos segredos, contrastes e profundas cicatrizes invisíveis que definem a relação entre estas duas irmãs. E depois de examinarmos o peso da Constituição, os rigores do treinamento militar em quartéis e navios-escola, o modelo universitário nômade pelas capitais europeias e os trágicos precedentes históricos de filhos mais novos em grandes casas reais, é hora de fazer a grande pergunta que dá sentido a toda esta história. Um enigma complexo que não admite respostas simples porque toca no próprio âmago da liberdade humana e no peso do dever dinástico. Qual das duas irmãs teve realmente mais sorte? À primeira vista, a resposta pode parecer óbvia para a maioria dos observadores. Podemos pensar que a irmã mais nova é a sortuda, a verdadeira vencedora nesta loteria biológica da história. Afinal, ela é poupada do pesado fardo da coroa, da obrigação inescapável de reinar sobre milhões de pessoas, dos discursos oficiais meticulosamente elaborados e do escrutínio implacável da opinião pública nacional e internacional pelo resto da vida. Ela pode se dar ao luxo de estudar ciência política em uma universidade itinerante que a leva de Paris a Berlim e de Berlim a Lisboa em pequenos grupos, desfrutando de relativo anonimato, uma vida universitária laica e a liberdade de trilhar seu próprio caminho profissional sem que sua assinatura influencie o destino de toda uma nação. Em contraste com a rigidez marcial dos quartéis e a disciplina extrema dos exércitos que sua irmã mais velha suportou, a infanta mais jovem trilha um caminho aberto e moderno, aparentemente no controle de seu próprio destino. Contudo, quando nos aprofundamos na psicologia das instituições monárquicas e nos testemunhos que a história nos legou, a resposta torna-se muito mais ambígua e perturbadora. Isso porque a liberdade da infanta permanece uma liberdade vigiada, paradoxalmente sustentada pelos fundos públicos de uma instituição a qual ela não pertence formalmente e da qual não pode se desvencilhar completamente. Carregar esse sobrenome, ter crescido na mesma bolha palaciana e carregar o rótulo perpétuo de ser a sombra do herdeiro, implica uma forma sutil, porém constante, de confinamento psicológico. Como demonstraram casos trágicos anteriores em outras monarquias europeias, ocupar um papel secundário sem uma função oficial claramente definida pode se tornar uma armadilha existencial devastadora, onde o talento e a energia pessoal se chocam constantemente com os limites invisíveis impostos pelo sangue real. Por outro lado, podemos realmente considerar a princesa herdeira infeliz simplesmente porque seu destino foi traçado antes mesmo de seu nascimento? É inegável que sua vida foi submetida a uma disciplina rigorosa. 3 anos inteiros, em academias militares, dormindo em beliches, em navios-escola cruzando o Atlântico, em condições extremas, e sacrificando a espontaneidade de seus 20 e poucos anos em nome do dever patriótico. Contudo, ela também recebeu treinamento singular, um senso de missão e reconhecimento institucional que conferem à sua existência uma inegável dimensão histórica. Ela sabe exatamente para o que nasceu, qual é o seu propósito e qual papel desempenhará nos livros de história do futuro. Sua vida não é livre no sentido moderno do termo, mas é uma vida imbuída de absoluta e inequívoca coerência dinástica. Aqui reside o paradoxo mais fascinante e arrepiante desta história. Nenhuma delas escolheu o seu lugar. A mais velha não pediu para se tornar a futura rainha de Espanha, tal como a mais nova não escolheu ser relegada ao papel secundário de mera substituta de luxo. Simplesmente nasceram na mesma família, separadas apenas por uma estreita margem de 18 meses e um artigo constitucional redigido décadas antes do seu nascimento. E ao longo da sua juventude, ambas descobriram com igual nitidez uma verdade incômoda. Numa monarquia deste tipo, a liberdade individual é um luxo condicional, e o destino dos indivíduos pertence sempre, em maior ou menor grau, aos interesses de todo o país. Enquanto as câmeras capturam seus sorrisos cúmplices em grandes eventos internacionais, e sua camaradagem juvenil permanece intacta para além das formalidades, a pergunta persiste, lembrando-nos da fragilidade de nossas próprias escolhas de vida. Em última análise, somos levados a uma profunda reflexão sobre o significado de poder e identidade pessoal no mundo contemporâneo.
De que adianta nascer em um palácio dos sonhos com todos os privilégios materiais imagináveis, se, no dia do seu nascimento, a história já decidiu se sua vida será sua ou inteiramente legada a uma nação? Esta é a realidade oculta por trás da pompa e circunstância da realeza europeia. Uma história de deveres inescapáveis, caminhos divergentes e duas irmãs unidas pelo sangue, mas separadas por uma linha invisível que jamais poderão apagar. Se esta jornada ao coração da monarquia fez você refletir sobre o verdadeiro preço do destino e do poder, deixe seus comentários, compartilhe este conteúdo e inscreva-se para continuar desvendando os grandes enigmas e os segredos mais bem guardados dos mais altos escalões do poder global. Até a próxima!